Olá, pessoas. Olá, estudantes de um curso em Milagres. Hoje eu estou aqui conversando com a Doce Janeide, né? Uma menina que acompanha a gente desde sempre, né, Janeide? Mas, mesmo ela acompanhando a gente desde sempre, eu sei absolutamente nada sobre ela, sabe? Assim, ó, só um pouquinho que a gente conversa ali nos minutinhos, de fofocas mesmo, no Tira Dúvidas. Então, Janeide, primeiro, antes de tudo, super obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado conversar comigo, né? Um pouquinho e contar de você como estudante de um curso em Milagres para todo mundo, viu? Começa por aqui, ó. Faz quanto tempo que você está estudando esse curso? Ou desde quando você está estudando esse curso? E como é que ele chegou para você? A primeira vez que que eu vi o nome Um Curso em Milagres foi no livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Mas Sei. eu nem sabia que era um livro. Achei assim, eu li, aí tinha segundo Miracle Course, eu disse, Um Curso em Milagres. Se eu morasse nos Estados Unidos, bem que eu ia fazer esse curso. Eu pensei, na época, isso em 2000. Ah, Aí passou, esqueci disso. E eu só, quando eu vi, assim, ele verdadeiramente foi com Ariana Schlesser. E ela passou um, um PDF. Aí eu disse, nossa, esse livro, mas eu nem lembrei que eu tinha visto o nome dele lá atrás. Isso em 2017. Que aí eu já estava morando aqui no Rio Grande do Norte, porque na época que eu li a Luísa, eu morava no interior de São Paulo. sei. Aí esse PDF que ela passou era um PDF que depois que eu vim perceber que tinha uma entrevista do Ken, e eu achava que aquilo era o livro. Então Sei. eu comecei lendo toda aquela entrevista, me encantei com tudo e ainda comentei com a amiga, olha, aí falava das coisas, ela dizia assim, Janine, mas isso é um pouco absurdo, umas coisas que tinham lá, né? Aí eu Certamente. Mas eu quero o livro físico, que até então não tinha chegado no livro, assim, Mas- para ver assim. Aí procurei o livro na livraria daqui, acho que era Saraiva, não tinha, eles ficavam de encontrar, e aí meu esposo dizia, quando for no seu aniversário eu te dou. Aí eu ia lá, eles diziam, não tem, tá em falta. E ficou, isso em 2017. Aí, nesse mesmo ano, teve uma palestra em Natal do Prembaba. E eu até tinha me inscrito para ir, não, acho que lotou, não deu. Só que eu fiquei com o grupo, no grupo deles. Aí, no grupo, umas pessoas falaram assim: olha, tem um convite para um estudo de um curso em milagres. Eu disse, opa, um curso em milagres, em Achou. Natal. E aí? Aí elas mandaram no grupo e tinha aula presencial, mas eu nunca fui nesse período de dois finais, já 2017, já para 2018. Ficava só no livro, no virtual. Elas mandavam lições, aí eu pensava, meu Deus, o que será isso? Lição. Aí eu lembro que a primeira que veio assim, quando eu abri era 127, que era não, não existe outro amor exceto o de O Deus, de né? Deus. Aí, aí tinha lá assim, o amor de Deus não sofre, o amor de Deus é o, nossa, como assim não sofre? É claro que sofre. Aí eu mandei um áudio para Carol, aí eu disse, olha, eu não concordo muito com isso não, o amor de Deus não sofre. Eu aprendi que os três tipos de amores, e lá tinha, né, o filia, que era de pai, filhos, que é o que sofre mais, o ágape, que é só o de Deus que não sofre muito, mas até ainda sofre um pouco. Eu ainda falar para ela assim. Aí ela disse: olha, Juneide, esses tipos de amores foi criado pelo homem. O de Deus não sofre. Aí eu fiquei pensando, aí eu disse: meu Deus, descobri que eu não amo ninguém.
porque se não sofre, eu sofro com todos eles. Aí eu falei para ela, Na verdade, assim, a gente tem a rima, né, em português pelo menos, né? Amor e dor, né? Então a gente realmente acredita na dor do amor, né? A dor e se provocada você pelo amor. e totalmente o contrário, se você não sofrer por ele, se você não sofrer pelo teu filho, Então se não você não ama. tiver, não ama. Se você não tiver ciúmes pelo teu esposo, você não ama. Meu É. Deus. Aí, e agora? Descobri que eu não amo ninguém. Aí fiquei, aí Ah, falei para ela, e aí, o que que eu faço? Aí ela disse, você. Aí ela explicou, olha, existe dois sistemas. O do ego, que é medo, e o do amor, que é do Espírito Santo. aham. Ah, então você pode pedir para o Espírito Santo transformar esse medo em amor. Aí eu disse: Ah, então eu Isso vou pedir parece para ele. possível, isso parece possível. Aí, Aham. assim, eu, com Deus, eu sempre tive muito, assim, com ele, uma certa intimidade com ele, brigas também com ele, coisas que eu não aceitava. Aí aqui já mudou de nome, já é o Espírito Santo. Eu não tinha tanto assim com o Sim. Espírito Santo, então eu falei: Olha, Espírito Santo. Hoje as pessoas, quando me veem, já dizem: Neide, lembrei do Espírito Santo, já lembrei de você. Porque aí eu peguei o Espírito Santo, assim. Aí eu disse: Olha, então a Carol falou isso. E eu tenho medo quando o meu filho trabalha de moto e tava vai para o trabalho de moto e tava problemas de insegurança com polícia aqui, eu fico morrendo de medo. Aí eu disse, eu já posso entregar para ele. Olha, Espírito Santo, estou entregando. Eu não posso olhar tudo. Como você vê, tudo é seu. Faça aí. Aí já deu uma tranquilidade. Eu fiquei já sem medo. Ele saiu, eu gostei disso. Aí a Aham. outra coisa que eu tinha pavor era de espíritos. Medo mesmo, pânico. Sim. Tanto que lá no interior de São Paulo, fui estudar no Espiritismo para ver se eu disse, olha, se eu tenho tanto medo, eu tenho que entrar em contato. Aí, mas perdi mais ou menos, mas era um medo tão grande que quando morria assim um amigo, que eu, quando era solteira, dormia com a minha mãe. E tinha que ver, mas dormia com ela. Com meu esposo, se eu fosse no banheiro, eu não ia no banheiro sozinha. Eu dizia, ei, vamos Sim. comigo, você fica ali. Quando eu só saia quando eu sair, de medo. Era Aham. uma dependência grande. Então eu disse, eu posso perder esse outro medo, vou entregar esse medo de alma para o Espírito Santo. E, Aham. né, entreguei, e por incrível que pareça, aquilo subiu, foi ficando leve. Primeira vez que eu fui no banheiro só. Quando outras pessoas faleceram, que eu fui olhar e eu disse, meu Deus, que libertação! Ai, obrigada, Maravilhoso. Espírito Santo. Então, né, vamos ficar aqui, assim, bem amiguinhos. E aí, Ó, continuei no, mas você nos... ainda nem tinha começado a estudar, né? Não, só Não, tinha sido só. isso. Então, Essa assim, conversa com é, ela, ainda não tinha o livro. aí deu uma, assim, vamos brincar com isso, né? Assim, ressonou uma verdade para você, né? Deu uma ressonância, assim, você sentiu que aquilo poderia, que aquilo era possível. E aí foi, Isso. né? E aí foi possível mesmo, né? Olhando para os medos, né? E falando, bom, então tem alguém que pode, para que eu possa entregar esses medos, né? E isso ressonou como verdade. Isso é muito legal. E É, até eu ainda falei para Carol assim, que ela falando que sobre esse medo, quando a gente não tinha medo, era que a gente estava no amor. Aí eu lembrei daquela história que eu sempre falo no Tira Dúvida, lá com a Ingrid aham, também, de quando foi o diagnóstico do câncer, né? Que foi em 2015,
que tinha sido Sim. em 2015 e que eu também tinha feito a entrega para Deus. Aí em 2015 eu ainda não conhecia, então era com Deus. Dá na mesma, Aí, né? Dá na mesma. isso, Né? Que o Espírito Santo é a memória de Deus em nós. a memória de Deus em É. nós. Por isso que quando, acho que foi no Daing, que falou assim, olha, Deus não sabe nada que a gente está aqui. Eu disse, meu Deus, se ele não sabe nada que eu estou aqui, como é que ele me ouvia? Sabe essas coisas que ficam na mente, né? Aí eu disse, então pronto, se ele não está aqui, eu tenho que ficar agora com a memória dele, que é com o Espírito Santo e Jesus. Isso, ó, vamos até explicar, porque muita gente que vai ouvir a gente, né, não entende direitinho o que nós estamos falando, né? Então, ó, vem cá. Deus, quando a gente diz assim, Deus não sabe nada do que está acontecendo aqui, nós estamos afirmando, ou pelo menos estamos aceitando que o Curso Milagre está dizendo para nós, né? Este mundo é uma ilusão e Deus é a única verdade. Então, por isso ele não sabe nada. Mas, é assim, como a vontade dele não é que o filho dele se separe dele, então nós temos essa memória, né? Nós temos essa memória na gente. Até a gente brinca, né? O Carlos Oswaldo fala que o Espírito Santo é o DNA de Deus na gente. Então tá tudo certo, né? Por isso que a gente fala assim, por isso que a gente pode é, ficar mais leve, né, quando fala desse jeito, porque senão, assim, há as pessoas que acreditam, né, que Deus fez esse mundo, que está conhecendo com esses milagres agora, elas podem se assustar. Bom, mas e aí, depois? Daí você falou, bom, então tá, então a memória de Deus em mim está aqui, né? Isso. Até eu ficava pensando assim, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu sou perfeita, não pode ser o corpo. Porque se ele não tem corpo, ele não é igual a mim. Então tem que ter alguma coisa que seja igual a ele, que seja assim, invisível, tipo o espírito mesmo, né? Uhum. Até porque fui criada numa família hoje eu moro na região metropolitana de Natal, mas eu nasci no interior, bem no interior, do Seridó. Aí, bem pequena, acho que na época tinha umas 5.000 habitantes, hoje tem 10.000. Mas, numa família de 4, o meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, minha mãe ficou com 4 filhos, né? O mais novo ficou com 7 meses. E nós era religião católica. A minha mãe era muito, muito, extremamente católica. A gente, eu digo assim, nós fomos obrigadas a estar na igreja. Sim. Tinha que estar. Então, a missa, menos as 2 leituras e o evangelho, o resto sabia tudo que o padre ia dizer. De tanto que, eu dizia assim, se a gente fosse ficar doente no sábado, tinha que ir para a missa na sexta, porque não podia passar uma semana sem ir na missa. E eu ficava pensando, deixa eu crescer, que eu vou conhecer outras coisas. Aí eu falava para ela, se falasse de outra coisa, era. Hoje em dia, evangélico está muito em alta, né? Mas ela não permitia que a gente conhecesse nada fora dali. E aí batizaram, primeira comunhão, fiz, aí crisma. No crisma eu já estava assim, já tinha uns 15 anos, já não queria tanto, então ela falava assim, é a cruz da casa, né, que vai me decepcionar. Aí eu dizia A assim, ovelha olha, negra, né? é a A ovelha ovelha negra. negra. E às vezes eu fugia de lá e ia para um culto evangélico. Chegava em casa, levava uma surra, porque tinha ido, mas depois ela dizia assim, "Ai, mas quando você ia, você ficava melhor? Porque aconteceu uma coisa na minha infância que traumatizou e eu fiquei um pouco rebelde com aquilo, né? Aham. Aí, quando eu dizia assim para ela, olha, mas eu não vou casar na igreja, porque Ótimo. é, eu disse, olha, eu vou para esses casamentos, você diz tudo lá em nome de Deus, você não faz nada daquilo que está ali dizendo.
não acredito em nada disso, eu não vou mentir para Deus. Ai, meu Deus, o que o povo vão dizer? Eu disse, não quero É. nem saber o que o povo vão dizer, né? Aí eu falava assim, um dia eu ainda vou estudar espiritismo. Ela, ai, meu Deus, ai sim, que vai acabar com É. tudo, que o povo vão falar Aí disso. sim que vai para o inferno, né? Então, E ia para o inferno mesmo. E aham. fora as outras crenças de crença da Semana Santa, que tinha a minha avó também era muito católica, ela faleceu com 104 anos, mas também muito católica. E colocava muitos medos, até tinha assim, quarta-feira de trevas, que depois eu dizia, meu Deus, era só a falta de luz. Mas ela dizia assim, não, se vocês irem para a água, vocês vão entrevar, ficar aleijada. Aí eu, Nossa, Era, e isso, uma crença que isso vem para a mente. Não tinha como a gente saber que aquilo não era verdade, né? é verdade. E às vezes, aí tinha Mas um não as rio, crenças do mundo, não são só da sua família, né? Isso é realmente uma crença do mundo, né? Tá sempre ligado ao medo que a gente tem de Deus, né? exatamente, um medo grande assim. E na frente da minha casa sempre tinha um rio. E eu gostava muito de pescar. E na quarta-feira eu não podia ir pescar, porque se fosse pescar, se caísse na água, pronto. Aí às vezes eu ia escondida. E eu tinha que cair na água. Aí voltei correndo, cheguei em casa, meu Deus do céu, hoje eu vou ficar aleijada. Porque aí não fiquei. Eu disse, sabe que isso não é verdade? Aí então eu começava a questionar essas crenças deles. E aí, hoje, quer dizer, a minha mãe, né, já faleceu o ano passado, em novembro do ano passado, e quando ela faleceu, ela já não era mais católica, já era testemunha de Jeová, já fazia uns 30 anos que ela era. Aí parou de. Quando ela foi ser testemunha de Jeová, ela dizia assim: ai, que bom que você não casou na igreja, porque só existe um casamento. Aí eu dizia: tá vendo, mãe? Acho que dá uma confusão na mente dos filhos, né? Todas essas coisas, mas eu sei que não é culpa assim dela. Aí ela dizia assim: ai meu Deus, eu levei vocês para a religião católica, o que eu coloquei em vocês? Não, a senhora fez, era tudo que a senhora sabia naquele momento e podia Claro. fazer, né? Então, uma coisa boa é que eu eu acredito em Deus, né? Um Deus da forma que foi assim pintado, mas eu tinha muito, acreditava muito, até porque ela falava assim, olha, está escrito na Bíblia que Deus protege os órfãos e as viúvas. Eu digo, se eu for órfã, ele vai me proteger mais. Então já era coisa assim, ó, do ego, né? Proteger mais do que já fazendo É. aquela separação. Aí, pronto, aí eu vim com 19 anos, eu fui morar no interior de São Paulo. Fui sozinho. Na época, o meu namorado, que hoje é meu atual marido, ele tinha ido, foi para Jabuticabal procurar trabalho, e ele conseguiu e perguntou para minha mãe se ela deixava eu ir, sem catar. E ela deixou, e eu fui, isso em 89. Muito difícil a comunicação. Ele ligava para o hospital da cidade, que a minha mãe trabalhava lá, para eu atender. E quando eu já tinha comprado as passagens, ele disse: olha, eu nem consegui lugar para a gente ficar. Eu disse, não quero nem saber, eu tô indo. E eu tudo conversava com Deus, sabe? Assim, tinha aquela confiança em Deus. Olha, Deus. Tá tudo aí nas suas mãos. Aí a minha amiga disse: você não tem medo de ir? Você não tá nem pensando. Não, eu não tô nem pensando. Se eu pensar e não for de um jeito, tô sofrendo antecipada. Então, não, vou. E fui muito tranquilamente. Quando eu cheguei na capital, em São Paulo, ele foi me pegar lá, que era no interior. Ele disse: olha, eu consegui, quase não consegui um lugar, porque ninguém me conhecia para alugar uma casa. Mas eu consegui 2 cômodos numa casa, assim, que não tem banheiro, não tem pia, não tem nada. A gente tem que ir na casa dessas pessoas que nem conhecia a gente. Mas só tem uma coisa, você vai ter que mentir. Meu Deus, eu vou ter que mentir o quê?
Aí ele, não, é só para um senhorzinho, você vai falar para ele que nós somos casados. Porque ele não conhecia ninguém, então. Aí eu, meu Deus do céu, não, mas é um senhorzinho. E é só por pouco tempo, até a gente conseguir um local para ficar. Aí eu pensava, meu Deus, como é que alguém que nem conhece aluga uma casa? Você vai ter direito à casa deles ali. Ah, mas tudo bem, se eu entreguei tudo para Deus, ele vai fazer tudo direitinho. Aí, essa pessoa que eu tinha que mentir foi meu primeiro amigo. E Aham. ele era um senhor, mas não era tão velho. Eu achava que era um velho que eu tinha que mentir. Então, todas as vezes que ele perguntava assim, e o casamento? Aí, ai, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que mentir. Aí, e eu dizia assim, eu acho que isso é um castigo, porque eu dizia para minha mãe, olha, não caso, nem não caso na igreja, não caso nada. E depois eu tinha que, como eu tinha 19 anos, naquela época eu era com 21 anos, e eu tinha que completar 21 para poder casar, porque senão eu tinha que aquela assinatura, aquelas coisas todas deles. Aí eu sei que esse senhor ficava mentindo para ele e nos tornamos uma família. Que essa família, até hoje, eu falo que é minha família número 2 do coração. Que eu dizia assim, Aham. olha, ele, oh, vou fazer um banheiro. Eu disse, não, não precisa. A gente vai ficar aqui por pouco tempo. Eu sei que nisso ficamos 7 anos e 5 dias. Já saímos de lá já para nossa casa. E quando eu completei 21 anos, eu falei para ele que ia casar, que pedi desculpa por ter mentido. Aí ele, não, Janeide, olha, não, você é minha filha, que ele tinha perdido uma filha com 7 anos, que estava perdida e eu encontrei. Então adotou a gente. Aham. Aí, 6 anos depois, eu tive meu filho, e aí, assim, confiava muito num pediatra, ele chegou a falecer, e eu começou a minha briga com Deus. Deus, Ah, por quê? Tanta gente ruim no mundo se foi tirar justo ele. Então, passei uns 5 dias, tipo, numa depressão. E até que eu acho que daí foi quando ele me foi me levando, me conduzindo para um caminho assim. E um belo dia eu em casa, estava entristecida com ele, e de repente eu senti uma paz bem que eu disse, nossa, que coisa boa é essa? Mesmo naquela turbulência, eu ter sentido aquilo. Durou mais ou menos uns 30 minutos. E eu pensei, nossa, essa paz deve ser aquela que aquelas pessoas que acreditam em Deus nem se cuidam nem do corpo. é. Então, aí passou e não veio mais. Depois, quando eu comecei a ler uns livros espíritas através do sonho, mesmo morrendo de medo. Tinha tanto medo dos livros, quando eu colocava, a mulher trouxe os livros para mim de uma outra cidade. E os livros ficavam lá no quarto, eu já nem entrava, só de medo deles. Mas eu li e, ao mesmo tempo, eu comecei a ter aquela paz de novo, daquele tempo, que durou mais ou menos uns 7 dias. E aí, quando eu terminei o livro, eu não tinha, acordei de manhã, não tinha mais aquela paz. Eu olhei no banheiro, no espelho do banheiro, eu disse: Ei, Deus, eu quero aquela paz de volta. Aham. E aí foi como se ela viesse assim, eu fiquei muito em paz, uma maravilha. Passei o dia maravilhoso. Ai, Deus, obrigado, que maravilha, que coisa boa. Aí, quando chegou de noite, eu disse: Olha, quero mais não. Pedi a paz e o Senhor me dá. Eu quero que você me mostre um caminho onde eu saiba que quando eu sair dele, eu possa voltar. Eu quero ter uma paz consciente. Na verdade, eu quero me tornar a própria paz, eu disse a ele. Aham. Aí, pronto, fui dormir e sonhei. Tinha vários livros na cama, os espíritas. E tinha um livro grosso, capa escura, e só um dedo apontando assim. Olha, tá aí, onde você vai encontrar paz que dura para sempre. Aí eu acordei de manhã e disse, meu Deus, que livro é aquele? A minha Bíblia é azul, mas é azul claro. Não é igual e não é tão alto quanto esse. Isso em 2000.
E aí, pronto, foram. Quando chegou 17 anos depois, que em 2004 eu vim morar aqui. Na época eu só tinha um filho, quando cheguei aqui engravidei da que tem 19 hoje, que foi quando em 2017 encontrei esse PDF, e quando eu vi o livro físico, eu olhei e disse, é ele, daquele sonho de 2000. Daquele sonho de 2000, olha que legal, que coisa Exato. interessante, né? Tão gostoso. Ah, aí, Aí, daí, e aí, só que no sonho ele não tinha as letras douradas. Hoje eu acho que o meu, de tanto eu manusear, as letras douradas não existem mais. Então, quando eu olho para ele, eu disse, é ele. é ele, é ele. Nossa, que barato, né? Que legal, E quando Janeide. quando eu abri ele, quando eu consegui o livro físico, que eu abri, aí eu lembro que na página, aí tinha assim, acho que no capítulo 24 que tem assim, aqui você vai alcançar e manter a paz, que dura para sempre. De pronto. É ele mesmo, Era esse, era esse. é É ele muito legal. mesmo. E nem sabia assim muito das coisas, e a livraria ficou só me enganando, quase 2 anos que ia conseguir, ele não conseguia. Até que um dia no Google eu vi da Sônia Vatan. Aí tinha lá que estava vendendo o livro. Aí eu disse para o meu esposo: Olha, eu vou comprar esse livro. Aí ele disse assim: Ah, você conhece assim, o site, não sei o quê. Aí cheguei, eu sei que eu fui na lotérica, fiz um depósito lá para a conta dela. Ele disse: Você não tem nem comprovante se isso não for verdade. Eu disse: Não importa, pelo menos eu acho que eu vou ter esse livro aqui. Aí comprei o Vamos até livro, ela contar mandou. aqui, contar para as pessoas aqui que muitas vezes muita gente não a conhece. A Sônia Vatan, ela é uma das pioneiras aqui, né, sabe, nesse caminho com o curso. E ela era bastante amiga da Lilian Paz. E aí, quando a Lilian trouxe um curso em Milagres, ela começou. E quando a gente conseguiu ter um curso em Milagres no Brasil, que foi em 2014. Aí a Sônia sempre pegou os livros com a gente, tem, né, o site dela e os canais de venda dela, e ela ainda atua, sabe? Ela é um amor, né? Então, Então, eu comprei o livro dela e meu esposo trabalhando nos Correios, né? Então, eu disse para ele assim: observa quando o livro vai chegar. Aí, um belo dia, ele me liga assim: dá uma olhada no computador como é que tá o status lá da sua encomenda. Aí eu disse: por quê? Aí ele disse: porque ele chegou, mas o carro que saiu foi assaltado e não ah, ficou nenhuma encomenda. não Aí acredito. foi. Ah, Aí eu disse. Meu Deus, aí o Espírito Santo, mas não fiquei assim com uma coisa ali, eu fiquei em paz. Aí eu fui lá, abri, aí estava na procura lá no site dos Correios, eu disse, olha, aqui está escrito que saiu de uma unidade para a unidade onde você está trabalhando. Aí ele disse, não, aqui não entregou nada, e ele está escrito aqui que ele está na sua carga, na carga que foi assaltado. Aí ele ficou por lá, daí a pouco ele me ligou. Olha, é porque eu nem sabia que jeito que era. O rapaz me entregou aqui, o livro está aqui. Foi a única coisa que sobrou desse assalto. nossa, nossa, olha isso. Foi ainda falei para a Sônia, né? Eu mandei para Ah, ela, digo, "Olha, ele chegou hoje, a carga que ele veio foi assaltada. E foi a única encomenda que sobrou. que barato, olha isso. Ah, bom, aí você começou a Então, estudar. aí Aí eu você começou. comecei, ficava estudando assim com a Carol, mas sem entender muito o que era os exercícios, o que era o livro-texto. Aí foi quando, acho que em 2019, eu fiz um comentário no Instagram e você me convidou para ir pro Tira Dúvida, que foi o meu primeiro Tira Dúvidas. O Ah, primeiro, sim, já participei do primeiro. pois E é, pois é. Você participou do primeiro, fica com a gente até hoje, né? Nossa, e Janeide, eu não tenho memória, né? A minha memória é zero. E aí, esses dias foi
uma aluna minha, né? Uma aluna de turma minha falou: Janeide, a Janeide está desde o primeiro, porque eu assisti ao primeiro lá e tudo. Falei: olha que delícia, que gostoso, né? E assim, é muito Eu não sabia gostoso. nada, assim, de o que era. Você me convidou, aí disse que era o Zoom. Aí eu não entendia muita coisa, negócio, porque aquela época o Zoom, acho que ninguém nem sabia muito o que era. Depois, na pandemia, não, foi que ele ficou muito famoso. Até a minha mãe fazia os estudos pelo Zoom. Ah, olha só. Aí eu, aí eu falei É. assim para os meus filhos: vocês sabem o que é o Zoom? Aí eles diziam: ah, é um negócio que aumenta. Aí, aí eu disse: não, é assim, vai ter uma aula, um estudo de um tira-dúvida, e é desse livro que eu estudo. Aí a minha filha dizia: ah, do seu queridinho, né? Porque eu fui andar com ele. Aí ele dizia assim: não, eu não, olha, não sei o que é. Aí eu sei que com muito, eu disse, até que chegou o dia, eu disse: é hoje. Acho que foi 2019, né? Aí eu Eu disse: é também não hoje. lembro. Aí ele foi colocar lá e eu disse. Aí a minha filha dizia: pergunta para ela o que é a pessoa que ele falou. Eu disse: ah, eu acho que eu não vou perguntar, não. Aí numa hora eu disse assim: eu não consigo entrar. E você me mandou o link pelo meu WhatsApp. E aí ele já tinha instalado o, o Zoom né, no celular. É. Até onde eu olhei, eu disse: eita, tô vendo você. Ele: tira isso pra tudo assim, com. Que barato, que gostoso, que bagunça, né? Mas Isso, assim, aí, sem saber nada. Mas uma coisa que ele sempre. Aí fiquei no Tira Dúvida, aí um pouco lá no grupo da Carol, aí não perdia mesmo os Tira Dúvidas. E até que quando você entrou de férias, acho que em 2020, aí eu disse: olha, nós vamos entrar de férias. Eu disse: ai meu Deus, vou ficar. E daqui de Natal, já, como já era na pandemia, já tinha, porque terminou, acabou o curso presencial daqui. Carol hoje não mora mais em Natal. E aí eu disse: Deus, e agora? Eu vou estudar como? Aí teve uma live de você com a Ing. Aí eu entrei no grupo dela. Foi, aí comecei a estudar lá no grupo dela, entender e entendendo ali mais as coisas como era. Mas ele foi me deixando assim. Aí eu lembro, ele continua dando aquela paz, assim, porque você já sabe ali dos dois sistemas, o que eu estou escolhendo, né? Se eu aham, escolho isso hoje, o que está, se aconteceu, eu fico pensando, dando uma observada ali, e, e aí eu digo: ah, então já estou sabendo voltar lá para a paz do Espírito Santo. E também tem uma oração que eu até preguei lá na geladeira, quando veio para julgar, aí eu vou lá e olha, Espírito, eu te entrego isso, acho que é no capítulo 19. Eu te entrego isto para que o examines e o julgues por mim. E que eu aham. não, para que não atrapalhe a minha paz, né? Se ele é quem pode julgar e eu quero tomar o lugar dele, me ferro todinho, né? A gente vai descobrindo isso, né, Janeide, aos poucos, Exatamente. né? Deixa eu só também Não, explicar, porque, Carol, e eu não conheço, mas a Ing, né? A Ing é uma companheira de sempre, né? A Ing, a gente se conheceu porque em Santa Rosa, onde ela mora, muitas pessoas estudam um curso em Milagres, é muito interessante, e a Ing é completamente firme dentro da filosofia, né, da metafísica mesmo de um curso em milagres, e ela me ajuda a responder lá no Telegram, né? Ela me ajuda a responder as dúvidas dos verdade. estudantes e tal. Então, a Inga é uma super companheira. Vai estar com a gente lá na conferência em Florianópolis em outubro de 2025, né? Vai estar com a gente lá, então acho que vai ser muito gostoso. Queria muito que você fosse, viu, Janeide? Mas vamos lá. Aí, continuando, né? Continuando, que a gente, assim, porque
Eu entendo, muita gente tem, né, experiências que a gente pode chamar de experiências místicas, né, e tudo, e cada um tem uma linguagem para aceitar isso, né? Cada um tem uma linguagem. E também, é assim, o Espírito Santo acha a gente através da linguagem que a gente entende, não é? E Então, e você descobriu muito cedo que o que você que realmente importa, o que a gente realmente quer é ficar em paz, né? E você descobriu muito cedo isso. É isso que eu quero. Eu não quero mais essa guerra dentro de mim, né? Esse monte de meu conflito, esse monte de medo, Deus! né? Então, E isso que é muito mente em legal. conflito, né? Assim, eu disse, meu Deus, e que mente em conflito. A minha mente parece que tenha coisas, histórias criadas, e quando eu dava atenção a essas histórias, ela me deixava lá embaixo. Eu disse, meu Aham. Jesus do céu! Porque até antes de ter os 3 momentos de paz intensa que eu falo assim, isso é um estado de graça, Isso. porque eu não precisei fazer nada para ter aquilo. Então, eu não quero essa paz daqui do mundo, que você fique em paz porque você terminou alguma tarefa, você fica em paz porque realizou alguma coisa. Eu quero aquela. Eu Isso. quero isso. Eu quero aquela paz que eu não precise fazer nada. Ela é de graça. Então, Aham. como eu já tinha tido aquela experiência de 30 minutos, depois tive a de 7 dias, e jamais imaginaria na vida que eu ia ter a de quase 6 meses, que foi quando foi descoberto, né, o processo com câncer. E até antes disso, eu acho que bem antes, eu tinha tido já uma experiência assim que era no seio, a possibilidade de estar, e eu quase enlouqueci. E depois, em 2015, eu tive aquilo que eu disse, não, dessa vez eu tô louca mesmo, porque no meio disso eu senti tudo isso que era uma maravilha, aquela paz grande. Não, vamos contar, porque algumas pessoas não assistiram a gente nem no Tira Dúvidas e nem com a Ying, né, quando você contou. Então, assim, só vamos resumindo um pouquinho, mas assim, aí você teve o diagnóstico, né, de câncer de mama, foi isso? E Foi, aí aí pronto. a resposta, ah, Antes disso, eu tinha tido uma que era assim, no seio. Aí eu, na hora que eu recebi que estava com nódulo no seio, isso bem antes de 2015. Eu disse, meu Deus, quando eu cheguei em casa, a minha mente ela é tão doida que eu já vinha assim, careca, pré-diabética, e chorando, falando para o meu esposo, tudo. E no final, aí teve todo um processo, e eu falava com Deus também nesse período, porque eu sempre falo assim, eu falo com Deus, ele é meu amigo, a gente é assim, bem juntinho. E eu tinha falado para ele, olha, tá aqui, né? O que que eu vou fazer com isso? Aí só vinha assim na minha mente, perdoa. Aí eu dizia, mas eu vou perdoar o quê? Eu não conhecia o curso ainda nessa época. Aí eu, perdoa. Eu disse, mas eu vou perdoar o quê? É, quando os inimigos, pô, tá certo, tá bom, eu vou perdoando. Eu vou perdoar. Se é para não ter nada, aí eu conversando com ele, eu vou perdoar. Aí, na época, eu estava aprendendo a fazer meditação para acalmar mais a mente, porque minha mente era assim, louca, louca. ah, Aí fui fazer uma meditação e nesse período assim da meditação foi como se eu visse um papel branco. Aí eu olhei assim, eu disse, eita, é o resultado do meu exame, que já tinha feito biópsia e tudo. Aí eu olhei assim na meditação e eu vi o nome maligna. Aí eu pulei lá da cama onde eu estava fazendo a meditação, cheguei no espelho e disse, ei Deus, você disse que só era eu perdoar que não ia dar isso. Aí veio assim na mente, mulher de pouca fé. Meu Deus, aí 2 dias depois eu recebi o resultado da biópsia. Eu fui pegar lá em Natal, então, do consultório, de onde eu peguei para o consultório, passando no meio da BR, no meio dos carros, eu fui abrindo o exame. Primeira palavra que eu vi, maligna. maligno.
Só que antes estava escrito assim, negativo para células malignas. Aí eu, ai, Deus, obrigada. E me perdoa aí por não ter confiado no que você tinha me falado. Aham. Aí, pronto. Aí, quando foi em 2015, eu fazia todos os meus exames, tudo direitinho. Tinha ido na ginecologista e ela tinha feito o exame que, assim, na tireoide, e acho que fazia uns 15 dias que tinha um carro, bateu em mim, eu fiz assim e tinha parecia que tinha dado um jeito no pescoço. E dali foi crescendo um nódulo. Então, menos de 30 dias, eu, aí eu fui, não consegui mais ir na minha ginecologista, fui num clínico geral, mandou fazer uma outra, e a moça disse, olha, entrega com urgência, eu entreguei, a mulher disse até assim, deu um nódulo, procura um endócrino e boa sorte. Aí eu fui, eu disse, ai meu Deus, que eu não consegui encontrar essa endócrino, eu queria falar com minha ginecologista, que a ela eu contava tudo, né? Aí quando consegui falar com ela, ela disse, chama todo mundo de bebê. Paciente dela, ela, bebê, seus exames estão todos ótimos. Aí eu disse, olha, doutora, aí mostrei assim um nódulo para ela, ela olhou, o que foi isso, bebê? Eu disse, eu não sei, mas eu fiz uma outra. Aí ela disse, deixa você trouxe. Eu disse, eu sei que não é sua área, mas eu trouxe. Quando ela olhou, ela disse, bebê, não tem jeito. Você vai para a faca. Então, vou te dar já os dois melhores médicos de cabeça e pescoço. Se você quiser ir na endócrina, você vai, mas já você vai sair daqui com todos os riscos cirúrgicos. E quando você conseguir falar com eles, você já vai estar pronta. Aí eu cheguei em casa e eu tranquila. Aí eu cheguei em casa, entrei no banheiro, olhei no espelho, aí eu disse: Deus, é seu. Aí ele foi como se eu ouvisse assim no pensamento, não era uma voz dizendo. Aí disse assim: não abra nenhum exame e viva o presente, estando realmente presente. Que a minha mente nem fosse para o passado, nem fosse para o futuro, e que eu vivesse ali. A partir daquele instante, eu vivi os melhores dias da minha vida. Eu não pensei se ia ter cirurgia, se ia ficar doente, nada. Aí eu falei, nossa, viver agora, você não sofre. Então, eu nem não sofria, não pensava. As pessoas perguntavam, nossa, a Janine está grande, se 10, se não sei o quê. Aí eu pensava, agora, como eu estou? Estava bem, eu não estava sofrendo. Eu Uhum. percebi que você só sofre quando sua mente vai lá para o passado ou vai lá para o futuro. Mesmo. Aqui, exatamente aqui, nesse instante, você não sofre. Você está É. ali vivendo. E aí, no curso hoje, já vendo assim no curso, eu disse, nossa, aquele presente que ele falou, que durava um instante, o curso vai mais além. Ele diz assim, o eterno agora. É o Aham. eterno. Quando é o eterno agora, não tem espaço para passado e não tem espaço para futuro, né? No eterno. No presente, não. Você está aqui, você diz, já passou, já virou passado, já tem. É muito pouquinho de instante a instante. E aí fez tudo, chegou o dia de fazer a cirurgia. Gente, eu nem fui no banheiro. Porque quando você fica nervosa, vai pro banheiro, né? Assim, nada. Aí todo mundo, nossa, como você é forte. Aí eu, meu Deus, até eu tava achando maravilhoso tudo isso. Fiz a cirurgia, só que aí eles achavam que iam tirar só a metade. Aí teve que tirar tudo, porque já estava metastático e já tinha pegado outras áreas. E aí, mas até então, eu não sentia nada, só paz, no meio daquilo tudo. Chegou o dia de receber de mostrar a biópsia, já tinha recebido, estava em casa, mas como ele tinha me dito para não abrir nada, eu não abri. É. Aí a minha irmã, que mora no interior, disse: eu vou com você. E ela é muito medrosa. Ela é até mais que eu era antes, porque antes eu era muito, muito, muito. Aí, e um amigo daqui também, que também tinha muito medo, foi comigo, para a gente receber o resultado.
Quando o médico abriu, ele olhou assim e disse: Que estrago foi esse? Aí, olhando assim para ele, ele disse que tinha dado um câncer num estágio muito avançado, que eu tinha que fazer o iodo, senão eu ia ficar sem bateria, que depois eu descobri que eu podia até entrar em coma porque tinha ficado realmente um estrago. E ele foi falando isso, aí foi subindo uma coisa tão boa, tão maravilhosa, uma alegria, que eu por um instante parei assim e pensei, eu devo estar doida. Porque ele dizendo tudo isso e ele olhando assim para mim. Eu lembro que eu disse a ele, nossa, nem fiquei do jeito que eu achei que ia ficar, né? Aí ele, assim. Mas eu nem falei para ele que eu estava sentindo isso, porque eu fiquei só pensando naquilo de bom demais, que não dava nem para você pensar naquilo que ele estava falando. E quando eu abri a porta do consultório, que a minha irmã e meu amigo estavam lá do lado, ela deu um salto assim para trás e disse: Janeide, pela sua cara tá tudo bem, né? Aí eu disse: Não, deu um câncer no estágio muito avançado. E ele disse: Se eu não fizer o iodo, eu vou ficar sem bateria. Ela disse: E você fala isso com essa cara? Aí, como eu não tinha visto, né, minha cara no espelho, quando eu cheguei em casa, que eu entrei no banheiro e olhei minha cara no espelho, gente, os meus olhos brilhavam. A minha cara era linda como eu nunca vi. Aí eu, meu Deus, aí eu pensei, foi a entrega. Eu entreguei para ele e ele fez tudo como se eu jamais na vida eu iria imaginar naquilo. Isso é Jamais. muito legal da gente chamar atenção, né, Janeide, para quem estiver nos ouvindo, porque assim, não é que você tenha consciência, né, naquele momento, de que você não é um Não tinha. corpo, de que, né, as coisas aqui são ilusórias, não é isso. Mas, é assim, de alguma forma, puxou uma memória sua, né, de tudo isso junto, e, né, e aí, e assim, qual é o objetivo, né? O objetivo é a paz, não é? Então, assim, a doença, todas as coisas, tudo que envolve isso tudo, acaba ficando em segundo plano, né? E mesmo sem saber, porque o objetivo, o propósito seu sempre foi, né? Não, eu quero ficar em paz, porque você já tinha percebido que o inferno era mesmo essa mente que pensa num monte de coisa, pensando num monte de coisa, pensando num monte de coisa. Então, assim, só para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, né? Mas vamos lá. Você está super bem, né? Já não tem mais nenhuma célula metástica, né? Por aí, né? Então não tem mais nada, você está super bem. E se tiver, né? Como é que tá? Continua tudo bem, não é? Porque o objetivo é aquele. Se todos nós estamos passando pelo nosso filminho aqui, né? Como uma uma oportunidade para olhar, né, para a culpa, que ela tem milhões de formas, a doença é só uma delas, né? Milhões de formas de ver essa culpa que está inconsciente. Então, quando a gente consegue parar e observar, né, isso muda tudo, né? Isso muda tudo, Muda. não é? E ficou assim, não foi. Eles sempre falam que ainda que tem, né? Aham. Tem metástase. Aí em 2022, aí quando entrou a pandemia, eu fui cuidar da minha irmã e quando eu voltei, aí já estava de novo, eu tive que em 2022 fiz nova cirurgia, que já tinha mais nódulo e cancerígenos também, mas eu não tive aquela o deslumbre todo, mas Ele. estava em paz, né? Assim, Aham. estava em paz, já estava com outro endócrino e aí eu contei do primeiro para ela, ela escrevendo, ela levantou a cabeça e disse: Quem foi que disse a você? Eu disse: Foi Deus que tinha me dito aquilo, né? Aí ela disse: Olha, eu não quero ter nenhuma doença, mas se eu tiver, eu quero agir assim, porque desde o dia que eu disse para você que tinha montado, você não mostrou nada de medo e aquilo. Até porque eu falo assim, eu acho que é essa que é
essa paz, esse lado que vê isso. E naquela época eu não tinha consciência de nada disso, que o que você é, né, o teu espírito. E ainda tem, quando você fez uma live com a Jeane, que ela também passou por um estado de paz bem Aham. grande. Aí eu falei assim, já a intimidade bem grande com o Espírito Santo e com Jesus, né? Eu disse, "Sim, Espírito Santo, por que é que eu e a Jeane tivemos aquela paz toda e ela não continuou assim? Eu quero saber o porquê." Aí veio na mente assim, pegue o livro, e era um curso de milagre, e abra. Abriu a casa. Aí eu abri, aí tinha lá assim, a tua realidade é só espírito. O espírito está em estado de graça para sempre. Aí eu, então quer dizer que eu tenho essa paz todas as vezes que eu estiver em quem eu realmente sou, Aham. né? Aham. Quando você está ali, não vai ter paz no ego que dure para sempre nunca. Não, não tem mesmo, né? E o que a gente precisa lembrar que, né, assim, falei isso ontem, domingo, não, sábado, né? Não só no Tira Dúvidas, mas falei com uma aluna mais tarde também, que a gente pode rir da gente mesma, né? Quando a gente lembra que a gente não está em paz, porque a gente não escolhe o Espírito Santo, que a gente ainda quer o ego, a gente escolhe a culpa, porque a gente quer manter, né, esse serzinho ou essa ideia individual. Né? Que a gente quer manter dando, mas assim, tá bom, porque a gente não consegue fazer diferente, pelo menos não ainda, né? Então, nós podemos rir de nós mesmas, tá vendo? Ó, você escolheu o Equinho outra vez, porque você escolhe ser a Janeide, né? Eu escolho ser a Maria Amélia, olha que importante. Então, assim, quando a gente tira o sarro na gente, quando a gente dá risada por escolher o ego, por manter a nossa ideia essa ideia de individualidade aqui, tá tudo certo, né? Aí, porque senão a gente fica louca, né? Ai, meu Deus, escolhi o ego outra vez, por isso que eu tô aqui, não sei o quê. E essa, Mas, pode falar, desculpa. e essa de rir de quando tá ali, eu nem discuto mais com ele. Só aquela de você olhar assim, dá aquela risadinha, até fica contente por dentro, já dá, você já volta pro estado ali de paz, né? Ah, Como mãe, né? Eu digo assim, aquele meu irmão que tá ali, que é o meu salvador, e o teu filho, né? Que é o mais que as mães, eu digo, eu acho que elas acham que elas são Deus, que pode resolver tudo. Aí eles são realmente os salvadores. E ainda quando eu percebo isso, aí já dou aquela assim, obrigada, Espírito Santo, já voltei. Já aham, voltei. Estava indo é, num caminho ali de sofrimento, e até às vezes a gente gosta de ficar ali chicleteando a mente naquele mastigado todo, que depois chega no final do dia você tá um arraso, e sabendo que sim, você pode voltar e nem se criticar por isso e ficar pois em é. paz. É, e não se criticar por isso, né? E não se culpar por isso faz absolutamente toda a diferença, né, Janeide? Porque a gente vai, se a gente escolhe ainda, né, é, muito mais o ego por isso que a gente está por aqui, e a gente não se condenar por isso, a gente aceita, né, assim, a guiança do Espírito Santo muito mais facilmente. Porque a comida do ego é culpa, né? Ele É, precisa que a gente tenha culpa para que a gente mantenha, aliás, nós precisamos manter a culpa para que mantenhamos o sistema de pensamento do ego, e aí, só que, assim, a gente vai escapando dele, né? Cada vez que a gente lembra disso, né? Cada vez que a gente lembra disso. Então, a doença é só mais uma forma, né, dessa culpa se manifestar, mas ela tem milhões de formas de se manifestar. E aí os nossos relacionamentos, né, com as doenças, com os filhos, com as coisas e tudo mais, esses relacionamentos que são os nossos
salvadores. Então a gente vai escapando do ego, né? Escapando da interpretação dele de todas as coisas. É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que o curso, eu fico pensando às vezes, como era que eu ia descobrir isso se não chegasse até aqui, né? Aham. Aí chega um período que você fica confusa, você diz, não estou entendendo mais nada. Aí você quer. Já aconteceu comigo, eu disse, não estou entendendo mais nada. Eu acho que eu vou dar uma parada. Aí eu pensei, não, como eu vou dar uma parada? Que o que eu pedi lá atrás era para eu ter, para encontrar. Então, eu disse, eu acho que eu vou, acho que eu vou me arrepender de ter pedido isso. Aí, não, porque é como se você fosse ter as coisas consciente, né, ali, você saber quando você está, quando você não voltar. E isso vai passando para os outros também. Porque às Sim. vezes o meu esposo diz assim, nossa, tem hora que você faz de um jeito, de repente parece que já é outra pessoa, toda ali. E vai passando sem que você diga nada. Você não Aham. precisa nem falar nada, o outro já está ali sentindo. Sim, é Dizer, isso o que é que você mesmo. faz para ter, o que é que você faz, hein, para ter essa paz? Às vezes eu estou nem pensando em paz, aí o outro já chega e sente aquilo ali. Aí tem gente que diz, Neide, fale aí com Deus, porque você é mais próxima. Aí eu digo, não, vocês também têm DDD, descarte direta com ele, com Deus, né? É isso mesmo. É, depois Janeide, vira aquela coisa, né? tem mais alguma coisa que você queira falar bem rapidinho aqui? Porque aí a gente não se estende muito, mas a gente volta outro dia e conversa mais, né? Claro. Mas tem mais alguma coisa que você lembra que você queira falar? Então, é assim, é longo, aí fica mesmo para uma outra vez, porque era que em 2012, nas minhas conversas com Deus, é, teve uma vez que eu estava colocando roupas no varal e as conversas foram muito interessantes. Aí eu pedi a ele, eu digo, "Ei, espere aí um pouquinho para eu escrever." Aí eu entrei em casa correndo e escrevi. E aí quando eu terminei, eu nem sabia o que eu estava escrevendo. Eu vim, coloquei a roupa no varal. Quando eu voltei, que eu li, eu disse, meu Deus, se eu seguir tudo isso aqui, eu estou num bom caminho. E aí, dessa coisa que ele me passou, muitas coisas, às vezes, de tudo aquela mensagem que ele passou, tem no curso. Aham. Que ele dizia assim, para modificar as coisas com alegria, quando eu percebesse alguma coisa. Porque ele dizia assim, é bem rapidinho, quer dizer assim, ame-se, ame o outro, mas com liberdade. Deixe que o outro viva a vida dele com os erros, com os acertos e com os aprendizados dele. Não queira que o outro te faça feliz. Seja feliz e sua felicidade iluminará a todos. Seja interdependente. Aceite o passado como tal e deixe ele lá no lugar dele, ou seja, esqueça. Fale menos de problemas passados, escute mais, observe mais e julgue menos. Não deixe que o outro diga como você está, seja você mesma a sentir e a observar todos os seus sentimentos. E o mais importante, aceite-os e modifique-os com alegria. Aí, seja você mesmo, mesmo com todas as, seja natural, seja você mesmo, mesmo com todas as modificações. Aí eu, ai meu Deus, eu segui tudo isso. Então, cada frase eu ia questionando: como eu vou deixar o outro fazer do jeito que ele quer? Como eu não vou me meter, sabe? Tinha todas essas coisas assim. E de você perceber que você está naquele caminho e você mudar com alegria. Então, quando eu comecei a fazer isso, aí eu disse, vou mudar aqui com alegria. Isso aqui ficava alegre, porque tinha descoberto a mesma coisa que o curso diz, né? Que Aham. você aquela modificação, ou seja, saia daqui desse sistema e entre nesse do Espírito Santo. E Uhum. no final, que ele diz, seja natural, seja você mesmo. Eu disse, poxa, se eu modificar, eu vou ser outra pessoa. Mas ali dizia, seja você mesma. Quem é você mesma, a não ser um espírito perfeito de Deus que não muda nunca, né? Mas É, nessa época eu não tinha essa visão, assim, ainda. Nem interdependente. Como ser interdependente, né? Porque o outro, você nem
nem é totalmente dependente e nem é totalmente independente. A gente necessita ali do outro para chegar nessa paz. E ainda o curso vai mais além, que diz o seguinte: essa paz que você quer, você só vai ter quando você der, né? Pois é, né? Pois é, quando você estende. Mas assim, Entende? deixando muito, muito legal assim, e a gente resume, né, assim, da forma exata, com as palavras exatas do curso. É assim, observe a sua mente. Observe os seus pensamentos. Lembra que o seu irmão está aí do seu lado para te mostrar o seu conteúdo, que são os seus pensamentos. É por isso que você precisa dele, porque senão ficaria só você e o ego. Então, como ele te mostra o conteúdo dos seus pensamentos e você olha para eles e você os aceita, porque no mundo de ilusão é tudo muito separado, né? E tudo muito assim, você começa a ver que não existe nenhum ataque que não seja seu, não existe nenhuma inocência que não seja sua, não existe nenhuma paz que não seja absolutamente sua. Então, por isso que a gente pode confiar no Espírito Santo, que ele cuida das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente não gosta, das pessoas que, sabe, e tudo mais, e a gente cuida da gente no sentido, né, de lembrar de escolhê-lo, tá certo? Exatamente, é uma Falei maravilha. as suas palavras nas palavras dele, tá tudo certo, não errei, tá? Não errei, Exa- tá tudo certo, é isso mesmo. Tudo, exatamente, Então tá exatamente. bom, minha linda. Janeide, super, super obrigada por um papo tão gostoso, por contar pra gente, sabe? Toda essa sintonia que você sempre teve com o curso, porque a gente pensa que um curso em milagre surgiu, né, com a Ellen em 1965, quando ela começou a ouvir, mas na verdade ele já está na nossa mente, porque tudo que a gente vê nele é uma recordação, né? Então, de alguma forma, o autor do curso vai falando com a gente assim, na linguagem de que cada um conhece ou consegue ver, né? Conhece, é mais sintonia para você, é mais sintonia de outra forma para outra pessoa, comigo de outra forma, e assim a gente vai, né? Mas a gente não vai parar de estudar, né, Janeide? Tá? Sim. Então, mas então é isso. Querida, super, super, super obrigada, viu? Uma delícia. E a gente espera que o nosso papinho também seja útil para outras pessoas, né? Tá? Então, ó, um beijo no seu coração bem grande, viu? Certo. Obrigada. Eu que agradeço.